Graça, justiça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré sejam com todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Salve, camaradas, camaradas no do reino de Deus. Então, dizer como é que eu aprendi desde pequenininho, fui aprendendo, construindo, desde que eu comecei a ler Bíblia com a minha mãe, e fui ensinado por ela, com o tempo, minha juventude, minha adolescência, minha infância, minha adolescência, minha juventude, eu fui construindo um jeitão de poder entender a Bíblia, ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. Então eu descobri nessa caminhada 3 chaves. A chave de bronze, a chave de prata e a chave de ouro nessa minha jornada. Chave de bronze, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela tem transversalidade com todas as ciências humanas. Ela tem também transversalidade com a história humana, com a história geral, com a história da antiguidade. Ela tem transversalidade com todas as ciências e todos os estudos que podem existir no que diz respeito a geopolíticas mais remotas. A Bíblia, ela é assim, é um livro que está registrado em vários momentos da história, num espaço aí de quase 1.500 anos de história. Então tem muita história e textos que têm que ser observados e pensados a partir do momento, da história geral, da cultura e etc. A Bíblia interpreta a própria Bíblia com transversalidade, com toda a história da humanidade, mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a primeira coisa importante para poder ler a Bíblia. A segunda coisa importante é o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. Então, é fundamental entender e compreender isso, que o Novo Testamento é a chave de prata. Essa aqui é a chave de prata. O Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. Então, é muito importante compreender isso. Porque se você não entender isso, você vai ficar cantando hinos que não tem nada a ver com lógicas do Velho Testamento, com pensamentos do Velho Testamento, que foram para aquela época, para aquele momento, não são mais para a gente hoje. E pregações que você também, às vezes muito bem intencionado, mas totalmente equivocadas. E ensinos que terminam transformando as pessoas e levando as pessoas a acreditarem em coisas que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver com uma lógica do Velho Testamento que não traz nenhum resultado para a gente. Para evitar esse problema, tem que usar a chave de prata. O Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. Tá certo? Por exemplo, você não vai entender Levíticos jamais se você não entender Hebreus. Você tem que entender Hebreus. Saber muito bem o que é Hebreus para poder entender Levíticos. Tem que entender o que é que Jesus fala com o ano aceitável do Senhor, quando ele cita Isaías 61, para você entender o ano do jubileu que está lá em Levíticos. Percebe? Então, a chave de prata, o Novo Testamento, ele interpreta o Velho Testamento. Ok? Essa é a chave de prata. Qual é a chave de ouro? Anunciação, nascimento, vida, ministério, tortura, porque Jesus foi torturado, morte, ressurreição e ascensão de Jesus de Nazaré. Onde é que estão tudo isso que eu acabei de falar, essa chave de ouro? Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos 1. Ali você começa a aprender tudo sobre a nova aliança, o Novo Testamento, do sangue de Cristo, a história de Jesus, os ensinos de Jesus. E quando você começa a compreender isso, você começa a perceber o quê? Como é que Jesus tratava as pessoas, como é que Jesus tratou a lei, como é que Jesus tratou a Torá, o Velho Testamento, os ritos, os dogmas, os tabus da sua religião, porque ele era judeu. Como é que Jesus tratou disso? Como é que Jesus ressignificou, ou, na verdade, evitando essa palavra ressignificar, porque alguns vão querer cair de pau, como é que Jesus foi retomar a essência da lei? A essência da lei. Foi isso que Jesus fez. Ele falou assim, o pessoal bagunçou
com a lei, usou e manipulou a lei e usou para os seus interesses para poder de alguma forma oprimir as pessoas com sua religiosidade. Então agora eu vou lá cavucar para achar de novo a essência da lei, para ensinar para todo mundo qual é a essência da lei. E aí depois a gente vai estar falando sobre isso mais tarde. Mas a chave de ouro então é o quê? São tudo aquilo que Jesus ensinou, ordenou, o jeito que ele viveu. Os mandamentos de Jesus. Então a gente pega a chave de ouro, estuda, lê, medita, e lê de novo, e lê outra vez, e lê de novo, entra nas histórias, interage. Eu começo a sugerir o seguinte, que de repente passar um ano só estudando os evangelhos, seria maravilhoso, seria extraordinário. Vai, volta, risca onde estão os mandamentos, o que foi que Jesus mandou de verdade, o que é a ordem de Jesus. Começar a prestar bastante atenção para você ficar bom na chave de ouro. Com a chave de ouro, você vai para o Velho Testamento e para o Novo Testamento, para qualquer livro, abre e a pergunta é, Jesus falou? Jesus ensinou? Tem alguma coisa aqui que Jesus se aproveitou para poder firmar algum ensino dele? Beleza, eu vou agora agregar para que eu possa fortalecer esses mandamentos de Jesus com essa lógica para que eu possa ir adiante. Não tem? Jesus não falou, não tocou no assunto, não mexeu nisso, mano, deixa de lado, bonitinho assim, sem medo de ser feliz, e fica somente com aquilo que tem a ver com o que Jesus ensinou. Até porque eu e você estamos falando que somos discípulos de Jesus de Nazaré. Nós não somos discípulos de nenhum outro herói bíblico, nenhum dos heróis da fé. Nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Nós não somos discípulos nem de Adão, nem de Enoque, nem de Noé. Nós não somos discípulos nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Nós não somos discípulos nem de José. Nós não somos discípulos de nenhum dos juízes. Nós não somos discípulos nem de Davi, nem de Salomão. Nós não somos discípulos de nenhum dos profetas. Nós não somos discípulos de Paulo. Nós não somos discípulos de Pedro. Não somos discípulos de João. Não somos discípulos de Tiago. Nós não somos discípulos de nenhum desses heróis da fé, de homens que escreveram livros da Bíblia. Nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. A grande pergunta é, ele mandou? Acabou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ponto final. Agora, se ele não mandou, não ordenou e ele não tocou no assunto, mano, deixa isso de lado, fica como cultura bíblica e não foca nisso não. Foca no que Jesus mandou, foca no que Jesus ordenou. Tá bom? Essa é a minha dica de como é que eu leio a Bíblia e como é que eu sugiro que você faça isso, que você comece a ler a Bíblia. Tá bom? Beijo bento e que Deus nos abençoe, que a gente siga agarrado, eu siga agarrado, todos nós sigamos agarrados nos poderosos méritos de Jesus de Nazaré, só nos méritos dele. Beijo bento, Deus abençoe vocês e as sagradas famílias de vocês.